Hoje eu vou falar para vocês quais tokens eu não vou realizar no final do ciclo. Todo mundo fala isso o tempo todo, né? Todos os influencers ficam fazendo essas contas de que se você vender o Bitcoin lá no topo, que bata 250 mil dólares talvez, não sei. A gente não sabe quanto que vai chegar ainda. Mas você vai vender a 200 e você vai recomprar a 70, né? Eles tiram isso, obviamente, de informações totalmente arbitrárias, de análise gráfica e de uma série de indicadores que não são 100% exatos, né? E por isso eu tomo algumas decisões de não ficar totalmente fora do mercado de criptomoedas. Essa é a minha principal preocupação quando a gente chegar no final do ciclo. Eu não quero ficar 100% fora do mercado de cripto porque eu acho que não vale a pena. Eu acho que mesmo com o mercado caindo, a gente tem muitas oportunidades legais de estar posicionado e continuar ganhando dinheiro. Então, para isso, eu vou contar aqui para vocês alguns dos tokens, eu ainda não decidi 100%, tá? Mas alguns dos tokens de que eu não vou realizar no final desse ciclo. Ah, mas chegou lá, você pode recomprar bem mais barato. Provavelmente sim, não necessariamente, a gente não tem como saber. E existem formas de você monetizar esses tokens especificamente aqui que eu estou falando hoje no vídeo para vocês. Então, por isso, eu tomei essa decisão. E eu vou começar, obviamente, falando do Bitcoin. E eu não realizo Bitcoin de jeito nenhum. Por que que eu não realizo Bitcoin? Por vários motivos, né? O primeiro deles é a única moeda descentralizada. Eu não quero ficar sem Bitcoin nunca na minha vida. Eu quero usar o meu Bitcoin quando eu estiver bem velhinho lá na minha aposentadoria. E aí sim eu vou realizar ele, porque ele tem muito ainda para crescer. E ele é um dos ativos hoje mais confiáveis que a gente tem em termos de inflação, em termos de crescimento econômico e de usabilidade, que é o que acho que nem todo mundo pensa, na própria usabilidade do Bitcoin. E o que eu vou falar aqui agora para vocês é um pouco de teoria da conspiração, mas na minha cabeça faz um certo sentido, tá? Num caso muito extremo, né, de uma outra pandemia ou de uma guerra, né, o que seria muito pior, alguns governos têm acumulado muito Bitcoin. E eu vou mostrar isso para vocês na prática, tá? Porque no caso de uma guerra gigantesca, né, numa escalada mundial talvez, a gente tem poucas opções de troca de dinheiro no final das contas, né? As moedas fiduciárias com certeza vão perder muito valor porque a inflação vai às alturas, os governos vão emitir moeda à torto e direito porque eles precisam fazer isso para socorrer as pessoas, mas o valor da moeda em si vai para o buraco. E o ouro, que seria talvez a melhor alternativa nesse caso, porque ele é maleável, você pode derreter, fazer outras coisas, enfim, ele é totalmente imprático, né? Você já pegou na mão uma barra de ouro de 10, 15, 20 quilos, né? É extremamente difícil você manusear o ouro, ele precisa de temperaturas altíssimas para ser derretido, enfim, não é nada prático. Então a gente vai para o ouro digital, que é o Bitcoin, né? No caso de explosão mundial, né? Se a Terra acabar, o Bitcoin continua existindo. Para quem não sabe, existe um satélite rodando um nó de Bitcoin, ou seja, o Bitcoin sempre vai existir. Não tem como parar o nosso ouro digital. E é por isso que o Bitcoin é a minha primeira opção de manter no meu patrimônio de criptomoedas. Eu não vou realizar ele de jeito nenhum. E para mostrar um pouquinho do que eu tô falando aqui para vocês, a gente tem essa notícia que é um pouco antiga, tá? Falando que o governo da China tem quase 20 bilhões de reais em Bitcoin, mas a gente tem as notícias mais novas, né? É difícil achar esse tipo de notícia, tá, pessoal? Tanto da China quanto da Rússia, né? É muito velado. Todo mundo fala que eles têm muito Bitcoin, mas é difícil de achar as notícias. Mas a gente tem este site aqui que é incrível, o Bitcoin Treasuries. Neste site especificamente, a gente tem carteiras que foram rastreadas de alguma forma a esses governos, entidades públicas, privadas e por aí vai. Então a gente tem aqui, ó, para vocês terem uma noção, né, ele é dividido entre empresas privadas, governos, contratos em DeFi, ETFs, companhias públicas. E, obviamente, ele tá só essa linha aqui falando da flutuação de Bitcoin versus o dólar, tá? Então, se a gente descer aqui, a gente começa, obviamente, com as empresas privadas, né? MicroStrategy é a primeira aqui, com 478 mil Bitcoins, né? Quase 500 mil Bitcoins aqui na MicroStrategy. E a gente vai descendo a Tesla, enfim, updates recentes até, ó. A maioria americana, tá? Tem uma canadense aqui, Mining Corp, que eu nem sei o que é, não sei se é mineração ou mineração de cripto. Bitcoin Group, na Alemanha, enfim, né? Várias empresas, algumas japonesas. Essa bandeira, se eu não me engano, é da Polônia. Noruega aqui, ó, também no ranking. China, a gente já começa a ver algumas coisas aqui. China e Hong Kong, se eu não me engano, né? Alemanha, Tailândia, enfim, vários países aqui
configurando neste ranking de empresas privadas, tá? Depois a gente tem os ETFs, né? iShares aqui com 586 mil bitcoins, bastante coisa já no ETF de Bitcoin, tá? Temos aqui a Hashdex e o ETF QR Assets, são os dois brasileiros aqui, mais ou menos 1.500 bitcoins cada um. Aqui em cima tem um outro da Hashdex, ó, de 5.780. E vamos descendo aqui, né, os smart contracts, então de bitcoins embrulhados a gente tem essa quantidade aqui. Empresas totalmente privadas que não são públicas, né, ou seja, não tem declaração nenhuma em aberto sobre isso, tá? Mas tem associação dessas carteiras, né? A gente tem a SpaceX aqui, por exemplo. E aqui a gente tem finalmente os governos, que é na última seção do site aqui. Governo americano, 198 mil bitcoins, e o governo chinês, 190 mil bitcoins, tá? Isso daqui é rastreado e realmente verificado por várias pessoas, então é uma informação bem confiável. Ou seja, o governo da China, que é um governo que vive prometendo invadir Taiwan, tá aqui com seus 190 mil bitcoins. Engraçado que eles vira e mexe, eles proíbem o bitcoin lá na China. Por que será que o governo pode ter e as pessoas não, né? Enfim, temos aqui Inglaterra e Ucrânia em quarto lugar. O governo da Ucrânia provavelmente acumulou tudo isso via doações, né? Na época da guerra, onde a Ucrânia foi invadida pela Rússia, o governo da Ucrânia recebeu muitas doações em Ethereum e Bitcoin, e provavelmente essas doações resultaram nisso aqui, 46 mil Bitcoins, tá? Temos aqui o governo de Butão. Para quem não sabia, Butão é um grande acumulador de Bitcoin. É estranho, porque é um país cheio dos monges e vida feliz e tudo mais. Eles são grandes acumuladores de Bitcoin. E El Salvador aqui embaixo, ó, 6 mil Bitcoins. Engraçado, temos aqui a Venezuela, né? Em sétimo lugar aqui temos a Venezuela, né? Que é liberdade para nós, menos para vocês. Finlândia, Geórgia, Bulgária e Alemanha, tá? Esses aqui são os governos que estão rastreados oficialmente com carteiras oficiais já declaradas de Bitcoin, beleza? Então, apesar de parecer um pouco teoria da conspiração, é estranho verem governos totalmente ditatoriais acumulando Bitcoin onde os cidadãos não podem fazer o mesmo, né? É meio estranho esse tipo de coisa. Então, por isso, né, outros motivos de sempre ter um pouquinho de liberdade financeira, de não ter como confiscar o meu Bitcoin, enfim, eu deixo ele aqui parado e eu não vou realizar ele de forma alguma. Em segundo lugar, nessa minha lista, eu vou deixar os tokens de corretoras, tá? E aí, especificamente, 4 tokens de corretoras que eu vou manter no final do ciclo. São eles BNB, da Binance, CRO, da Crypto.com, MNT, que é a Mental, da Bybit, e BGB, da BitGet. Por que eu vou ficar com esses 4 tokens? Porque com eles eu consigo participar dos launchpads e launchpools das corretoras, e por mais que os tokens estejam caindo no final das contas, em muitos dos casos, na baixa, no mercado de baixa, eu já ganhei, por exemplo, só de launchpads e launchpools, né, às vezes 200, 300 dólares de uma vez só. E eu consigo pegar esse dinheiro, né, esses tokens, que com certeza vão cair no mercado de baixa, e realocar eles direto para esses tokens de corretora. E assim eu aumento a minha participação em tokens de corretora, e quando chegar numa alta novamente de ciclo, esses 300, 400 dólares que eu ganho por launchpad e por corretora vão virar 800, 900, 1.000 dólares, tá? Então, para mim faz todo sentido manter estes 4 específicos, que são os tokens que eu participo de launchpads e launchpools ativamente o tempo todo, tá? Então, para mim, não faz sentido realizar eles. Por mais que a queda seja razoavelmente bruta, eu acredito que ela não vai ser tão grande assim no próximo ciclo. Então, para mim, faz sentido manter esse tipo de token na minha carteira. E em terceiro e último lugar aqui, eu vou deixar a Solana. Por que eu não vou realizar a Solana? Volta alguns vídeos aqui no canal que você vai ver a BullX, que é uma plataforma incrível para trade de meme coins. Meme coins tem um hype muito grande e a não ser que isso pare, eu vou continuar com as minhas Solanas fazendo trade de meme coin, porque é extremamente lucrativo. Então a Solana pode cair, despencar, porque para mim não vai fazer a menor diferença. Essas plataformas só aceitam Solana, então eu faço trade de Solana, converto o meu lucro, obviamente, em USDC ou SDT, tanto faz, mas eu preciso de Solana para fazer esse tipo de trade de meme coins. Então eu tenho uma bela de uma utilidade para ela, e eu acredito que esse tipo de operação de lançamento de meme coins na BullX, PumpFun e por aí vai,
não vai parar enquanto a gente estiver no mercado de baixa. Muito pelo contrário, as pessoas vão procurar uma forma de ganhar dinheiro de qualquer forma, já que o mercado está caindo. Além de apostar na baixa, né, de fazer shorts em mercados, em corretoras tradicionais, você também pode fazer os trades de meme coins, que eu acho que ainda vão ser bem lucrativos, e é por isso que eu vou manter as minhas solaninhas paradinhas ganhando dinheiro com trade de meme coins. A princípio são esses 3 tipos de token, Bitcoin, token de corretoras e Solana, que eu vou manter na minha carteira no final do ciclo, que eu não devo realizar. Todo o resto, incluindo o Ethereum, eu devo sim realizar, porque para mim já não tem tanta utilidade, mas eu estou falando para mim, tá? O que eu recomendo? Que você aí olhe a sua carteira e faça esse tipo de análise. Tem algum token que vai ser útil para você? Você é só um especulador de mercado? Você quer fazer o quê? Você quer acumular mais Bitcoin? Você tanto faz, você não quer Bitcoin, você só quer ganhar em dólar, cripto? Faça esse tipo de análise e entenda como que é a sua carteira, quais são os alvos da sua carteira, para você saber quando realizar, o que você vai realizar. Senão, você tá aqui só pegando carona num trem desgovernado, beleza? Por esse vídeo é só, um abraço, até a próxima, valeu!